CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Sudré, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Sudré, a gente consegue medir essa nossa dependência de um equipamento celular? Então, Fernanda, exatamente essa sensação, né, que algumas pessoas têm, o pavor de ficar longe do celular, como você comentou, chama-se nomofobia, que é, na verdade, uma versão abreviada, né? O que significa nomofobia? No Mobile Phone Phobia. Eles juntaram essas palavras todas, no mobile phone fobia, e virou nomofobia, que é exatamente essa fobia que algumas pessoas têm de ficar, uma ansiedade, de ficar longe ou afastado do celular, né, para isso. Vamos primeiro identificar alguns sintomas, né, para a gente poder entender depois como é que a gente pode, pelo menos, usar a tecnologia para nos ajudar nessa situação. Bom, se a pessoa sente dificuldade de concentração quando está longe do telefone, mesmo em períodos curtos, ou está usando o smartphone em locais onde não deveria, ou até quando dirige, né? Também são sintomas dessa questão, ou tem dificuldades no trabalho, na escola, porque a sua mente está sempre ligada lá no celular, né? Ou mesmo pessoas evitando contato pessoal com outras pessoas, preferindo o contato digital através do celular. Então, são alguns sintomas aí que a gente pode ver em relação a isso. Então, essa questão não é nova, na verdade tem afetado muitas pessoas. E como é que a gente pode, pelo menos, começar a tentar tratar essa situação, né? Pelo menos minimizar essa questão. Um dos itens é a gente controlar, né, ou tentar limitar um pouco o uso do celular em locais ou momentos que não são apropriados para isso. E aí a gente tem a tecnologia nos ajuda nisso. O próprio Facebook e o Instagram têm ferramentas já nativas que fazem esse tipo de controle, ou pelo menos nos ajudam a nos alertar que a gente está usando demais o celular, está conectado por muito tempo no celular. Tanto no Facebook quanto no Instagram, junto das configurações de cada aplicativo, né, do Instagram e do Facebook, tem uma opção lá de você saber qual é o tempo médio que você tem utilizado para fazer acesso àquela rede social, tanto o Instagram como o Facebook, né, nesse caso aqui. Inclusive, em algumas situações, tem até um gráfico de, por dia, quantos minutos ou horas você ficou conectado naquela rede social. Isso já é nativo, tanto do Facebook quanto do Instagram. É só você entrar lá na parte de configurações. No caso do Facebook, chama-se Tempo no Facebook, lá dentro da parte de configurações. E no caso do Instagram, tem Sua Atividade. Esse do Instagram, inclusive, é bem completo. Tem o gráfico por dia, quantas horas ou minutos você ficou conectado no Instagram. É bem interessante. Então, e aí você pode, inclusive, no caso do Instagram, estabelecer um alerta. Então, eu quero ficar conectado, por exemplo, durante 40 minutos por dia. Então, quando passa desse tempo, né, no caso do Instagram, ele te gera um alerta no celular, dizendo assim, olha, você já passou dos 40 minutos que você disse que era o limite para fazer a conexão, para ficar conectado nessa questão. Tanto no Facebook quanto no Instagram, essas funções não bloqueiam o acesso ao aplicativo, eles apenas te avisam que chegou no seu limite, e monitoram por quanto tempo você usou cada um dos aplicativos especificamente. Até porque ninguém quer bloquear o acesso, né? Oi? Até porque nenhuma dessas plataformas querem que seu acesso seja bloqueado. Querem mais é que você vá lá e continue curtindo e consumindo os produtos. Exatamente. Então, no caso, ele te alerta, né, dessa situação, mas ele não bloqueia o uso do aplicativo, né, para isso. Agora, existem aplicativos de terceiros que fazem um controle também, inclusive mais completo do que esses que a gente falou internamente ou nativamente do Facebook e do Instagram. São aplicativos gratuitos, tem versão, os dois que eu vou comentar aqui, tem versão para Android e iOS, e também tem uma série de outros controles em relação a isso. Então, o primeiro deles chama-se Quality Time. Tem versão para Android e iOS, é gratuito. É um dos mais bem ranqueados aplicativos que tem essa função de redução do tempo nas mídias sociais. Ele conta quantas vezes você fez logon em um aplicativo, numa rede social, num intervalo de tempo, né, nessa questão. O tempo que você usou essa rede social por dia, por mês e por semana, né? E ainda você tem essa notificação. Ele é bem completo, inclusive controlando não só as redes sociais, como também outros aplicativos que você usa no celular. Então chama-se Quality Time, né?
O outro também, que é muito bem ranqueado, aplicativo também gratuito para as duas versões Android e iOS, chama-se Break Free, né? Ele consegue conectar e ver, inclusive, quantas vezes você clicou na tela do celular para abrir e ver se tinha alguma mensagem lá para você, né? Ou seja, algum alerta para você de alguma mensagem. Chama-se Break Free. É muito interessante esses aplicativos que ajudam você a pelo menos ter a noção, né? Muitas vezes a gente não tem ideia de quantas vezes a gente clica lá no celular para ver, ou abre o Facebook, ou abre o Instagram, ou outro aplicativo. Então, tem aí as opções nativas, Facebook e Instagram, e tem esses dois aplicativos que eu comentei, Quality Time e Break Free. É interessante, né, você fazer esse controle. Se você acha que está fora do controle, não consegue fazer um tipo de controle mais específico no uso do celular, talvez está na hora de procurar também um médico, né? Conversar com o médico a esse respeito também. Eu já entrevistei uma psicóloga que fala sobre cada vez mais, né? Chegam aos consultórios adolescentes, não só viciados, né, no smartphone, mas nos jogos do smartphone. Sim. E varam noite jogando, competindo, e isso sim traz sérios problemas de saúde, inclusive, para essa adolescência. Exatamente, vira a noite pelo dia, aí prejudica o relacionamento pessoal com os amigos. Cai então, rendimento na escola. Na escola, exatamente. Até o crescimento, porque eles deixam de fazer atividades físicas, passam a consumir mais porcarias, e isso interfere em quase tudo. Exatamente, perfeito, exatamente isso. Por isso que a gente tem que ter limite, né? É uma excelente ferramenta, o celular, é uma excelente ferramenta para trabalho, para diversão, para entretenimento, para você ficar a par de novidades, notícias, mas a gente também tem uma vida, né? Ou seja, fora do celular, com família, com esposa, marido, filhos, né, parentes, então, e amigos também. Então, isso é uma questão importante de a gente ter um equilíbrio nesse uso da ferramenta. Você já mediu quantas horas você fica com o smartphone? Eu comecei a medir agora, quando eu fui fazer essa pesquisa, né, para fazer a matéria aqui, e comecei a medir agora. Ainda não tenho resultado não, que tem só 2 dias que eu tô medindo aqui, mas assim, está dentro do esperado, viu? Assim, eu tenho me controlado bastante em usar o celular na hora de trabalho, né? Fora do trabalho eu tenho ficado mais fora do celular. Pois é, e isso dá o quê? Mais de 10 horas, menos de 10 horas? Para mim ficou em torno de 9 horas de uso do celular, de uso, exatamente, que é o horário que eu estou trabalhando basicamente em casa ou fora, né, de casa aqui. Legal, gente. Se vocês quiserem também mandar áudio para a gente aqui no telefone de mensagens 992994297, podem contar como que é essa sua relação com as tecnologias, especialmente com o celular, que reúne tudo que a gente precisa hoje, né, na palma da mão, Gilberto. Gilberto sempre lembra, né, que faz tudo, inclusive ligação de telefone, né? Às vezes faz ligação telefônica, né? De vez em quando, né? Exatamente, de vez em quando. Já tem ouvinte aqui perguntando pra gente do Orkut. Então, vamos para os assuntos que marcam a semana? Viralizou. Vai voltar mesmo? Será, Fernanda? Vamos ver, hein? Será que ele voltou? O criador da rede social Orkut, quem lembra do Orkut, né? Grande sucesso brasileiro, era um dos... O maior contingente, praticamente, de usuários do Orkut eram do Brasil, né? Para isso. E então o criador da rede social do Orkut reativou o site e falou que tem novidade por aí, viu? Então o Orkut pode voltar a existir. Nessa semana aqui, o site do Orkut foi reativado pelo nome lá do criador, que é um nome bem estranho, eu não consigo nem pronunciar aqui, mas ele falou que está construindo algo novo, né? O interessante é que a nota que ele colocou lá no novo site, no site reativado do Orkut, ela está escrita em inglês e português. Olha só como é que o brasileiro tem uma importância na rede do Orkut, né? Porque ele colocou a nota, né, falando que tem novidades, que vai reativar lá a plataforma. Ele colocou a nota em português e inglês. Olha só que interessante, né, para isso aqui, né? Então ele falou que tem novidades, tá muito insatisfeito com as outras redes sociais, com aquele clima de brigas, ódio que tem, e ele está pensando em reativar, né, o Orkut num outro formato, num formato que ele não deixou muito claro como é que vai funcionar. Então agora a gente vai acompanhar, né, agitou aí a internet aí, será que o Orkut vai voltar mesmo, nos mesmos moldes, um pouco diferente, né?
Então, vamos ver como é que vai ser isso. Mas tá todo mundo de olho agora no Orkut.com, né? No famoso Orkut.com. Hoje de manhã a gente até comentava sobre isso aqui. O sonho da Patrícia é resgatar tudo que ficou para trás, porque por mais que você tenha nos alertado daqueles prazos, vai lá, resgata, salva suas lembranças. A gente não fez, Gilberto. Tomara que ele tenha mantido, né? Pelo menos o pessoal tenha mantido essa base de dados toda para que a gente possa retornar e voltar a ter acesso a esse conteúdo. Vamos ver. Tá todo mundo de olho agora, tá? Todo mundo corujando lá o Orkut.com. Quantos anos tem mesmo, gente, que ele deixou de existir? Ele foi criado em 2004, se não me engano, e 2014. Acho que em 2014 ele anunciou o fim do Orkut, né? O Google comprou o Orkut em 2008, se não me engano. Então, ele começou em 2004, 2008 ele foi comprado pelo Google, e em 2014 o Google decidiu encerrar a conta o serviço, né, do Orkut em si. Então, de 2014 para cá ele estava parado, né, e agora parece que vai ser retomado, né, para isso. Ok. Bom, temos outro destaque. A Apple está vendendo agora já peças de reparo para os iPhones que acabaram de chegar no mercado. Uma grande reclamação dos usuários da Apple era exatamente a questão de manutenção, que demorava, era muito caro, tinha poucos locais de manutenção, pois a Apple mudou completamente agora, nessa semana agora, essa visão sobre manutenção. Nos Estados Unidos, é um serviço que está acontecendo apenas nos Estados Unidos por enquanto, ele criou um serviço chamado Self Repair Store, que você pode ter acesso a manuais, ferramentas e peças para fazer manutenção você mesmo na sua casa do seu iPhone, né? Basicamente hoje está focado no iPhone. Ela até prometeu que mais à frente vai ter para MacBook também, a mesma coisa. Então, ou seja, para o iPhone 12, iPhone 13 e o iPhone SE, né, vão ser lançados esses kits de manutenção que o usuário vai poder fazer a manutenção dos seus aparelhos de casa, nesse caso. Isso, de novo, está sendo lançado apenas nos Estados Unidos, vai chegar na Europa ainda esse ano e a gente espera como é que vai chegar aqui no Brasil, né? A gente sabe que tem a questão toda de fornecimento de peças, tradução de manuais, mas é um bom indício, já começa a mudar essa filosofia de manutenção dos aparelhos da Apple, né? Muito legal. E muito notíssimo que chamou atenção também, a rede Mastodon, né, uma rede desconhecida, pelo menos desconhecida pela grande maioria dos internautas, simplesmente explodiu de usuários exatamente nessa semana. Por quê? Porque ela é uma rede que funciona muito parecida com o Twitter. E com a compra do Twitter pelo Elon Musk, muitas pessoas ficaram receosas do que vai acontecer com o Twitter, se vai mudar muito aquela questão de não ter mais moderação, os discursos de ódio vão aumentar bastante, então muita gente correu para essa rede nova. Quem quiser testar, quiser dar uma olhada, o site é mastodon.social, né? Mastodon.social. Entra lá, pode criar conta, é gratuito, e aí pode testar também esses serviços nessa questão. Essa rede não é nova, essa rede ela foi criada em 2014 ou 15, se não me engano. E ela criou, né? Ela recebeu uma quantidade grande de usuários na época quando o Twitter também estava para ser vendido, né? Lá no passado, né? E muita gente correu para o Mastodon de novo e depois ficou meio que dormindo e agora voltou de novo todo mundo a correr para o Mastodon novamente. Mas o que acontece com o WhatsApp, né? Quando o WhatsApp sai, fica fora do ar, todo mundo corre para o Telegram. Então é mais ou menos nessa linha. Então quem quiser conhecer, dá uma verificada lá, mastodon.social. Pois é, falar em correr para o Telegram, ontem o WhatsApp parou de novo, né? No finalzinho do dia. De novo. De tarde, exatamente. De tarde, pelo menos eu tentei usar, inclusive, demorava as mensagens aí, não conectava. Realmente ficou fora do ar no Brasil, aqui, praticamente no Brasil todo, ficou fora do ar aqui o WhatsApp. Né? Uhum. É verdade. Olha aqui, vamos para os nossos ouvintes comentando sobre o uso do celular? Vamos lá. O Paulo Vitor diz o seguinte, olha, complicado é quando a gente transforma o smartphone numa ferramenta de trabalho, não tem como desconectar, viu? Infelizmente, né, essa é uma questão. Ou seja, o smartphone, principalmente as redes sociais, ficou nem mais muita ligação, mas o WhatsApp principalmente, né? Inclusive tem uma estatística que saiu essa semana, diariamente, 800 milhões de mensagens são enviadas e recebidas pelo WhatsApp, diariamente, né? Isso é muita mensagem, né? Nessa questão. E aí, usa-se como trabalho mesmo, contato, negociação, o envio de propostas, né? Fechamento de negócio. Então, ou seja, é uma ferramenta de trabalho, realmente, mas mesmo assim, no trabalho, a gente tem que ter um certo tipo de controle nesse uso da ferramenta.
Tenho mais, tem o Áureo aqui, complementando as informações da dependência de jogos dos adolescentes. Ele diz o seguinte, olha, tem sonolência na escola, e ele diz grande parte, né, de casos de jovens que têm sono na aula, são porque eles estavam durante toda a noite jogando, viu? Exatamente. Realmente, né, normalmente vira à noite, inclusive, né? E até tu começa a trocar o dia pela noite, usando jogos no celular para isso. Uhum. A Giovana também aqui conosco, dizendo, olha, eu tenho um bom controle sobre o WhatsApp, Facebook. Eu uso mesmo o smartphone para ler notícias, ouvir notícias e para conversar com a CBN, que é o que ela está fazendo agora, né? Isso é muito bom, essa Muito interação dos ouvintes. O Gladson, ele diz, sou bastante desapegado, fico longe do telefone o tempo que eu precisar, principalmente nos meus dias de folga. E isso é legal, né? Você se permitir, em dias de folga, você dar uma reduzida? Exatamente, você ter um tempo para você, ou para sua família, para os seus amigos, né, para os seus conhecidos, essa é uma questão importante. Outra coisa que ajuda bastante também, Fernanda, a ficar um pouco longe do celular, é desativar aquelas alertas de mensagens. Porque quando toca lá o sininho, lá o vibra do telefone que chegou uma mensagem nova, a curiosidade é que você vai lá, pega o telefone e vai tentar ver o que aconteceu na mensagem que chegou, né? Nisso. Quando você desabilita esses alertas, você fica um pouco mais tranquilo, porque a mensagem chegou, você está lá, vai olhar de vez em quando o celular, mas você não vai ser interrompido o tempo todo, né, com esse tipo de interação. Isso aí. E a Silvandira está lembrando de um evento que teve você, Gilberto, e o Marcelo Taz. Aqui na Rede Gazeta, a gente falando sobre o encontro de pais e mestres. E você deve se lembrar disso, que ter controle sobre o uso da internet é também descansar a mente. Com certeza, eu me lembro do evento e realmente, né, se você controlar essa enxurrada de informações que a gente acaba recebendo, né, pela internet, é uma questão que vai dar paz de espírito. Me lembra uma metáfora do inventor da planilha eletrônica Lotus 123 que falava que você obter uma informação da internet pela internet é a mesma coisa que tentar encher um copo d'água no hidrante, né? Ou seja, você é afogado com a quantidade de informações que muitas vezes você está pesquisando uma coisa, daqui a pouco está pesquisando outra completamente diferente na internet. É isso. É isso, uma coisa leva a outra e ela foi feita para isso, não é? Exatamente, exatamente. Mas a gente tem que ter controle sobre essa situação, né? Senão acaba o aparelho controlando a gente, não o contrário. Isso aí, Gilberto. Nossa, meu sonho é desligar o celular no final de semana, mas não posso. Em algumas situações não dá para desligar mesmo, não tem jeito. Mas ter um mínimo de controle acho que é legal, é bem interessante. Isso aí. Obrigada, viu, Gilberto? Bom final de semana para você, hein? Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações aí no quadro, né? E quem quiser me encontrar, bater um papo, eu estou no Instagram, no Gilberto Sudré, @Gilberto Sudré. Um abraço para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.